Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. Que a luz universal possa harmonizar as nossas mentes, aquecer os nossos corações e entrelaçados num só pensamento, num só coração, possamos nós formarmos uma só consciência, como afirma o Espírito Joana de Ângeles, uma consciência coesa, para que, como uma antena mais potente, possamos acessar das fontes inesgotáveis do conhecimento algo a mais para acrescentar no grande arquivo que já detemos em nós mesmos. Parece que houve, através das informações, aparentemente, até uma pequena confusão no Estado, não foi? Muita informação por um momento só? Ou não? Então nós vamos pensar hoje apenas dois tópicos para um diálogo mais abrangente dentro apenas de dois pontinhos: a alimentação e a oração. Só que de uma forma que eu desconhecia até há muito pouco tempo, porque no passado remoto ou até recente nós ofertávamos até os nossos filhos em troca de algum benefício. Ou não era isso? Logo ali na Grécia Antiga, um pouco mais adiante. Avançamos um espaço no tempo e começamos a sacrificar os nossos irmãos animais. Mas mesmo assim ainda continuávamos querendo barganhar com Deus, não é verdade? Um pouco mais adiante, ou para ser mais exato, nos dias atuais, ainda estamos no mecanismo da oração baseado em três vertentes: o pedir e obter, o buscar e achar, e qual é o outro que eu acabei de esquecer? Bater e abrir-se do saco. Como se a gente quisesse tudo pronto, não é verdade? Dando uma sofisticada nesse mecanismo para não chocar, Allan Kardec, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, suaviza até o tempo atrasado para entendermos noutra dimensão. Já que, segundo ele, o Espiritismo é uma doutrina progressiva e evolucionista. E conforme está no capítulo, nem vou citar o capítulo, na questão 628, fica mais fácil, do Livro dos Espíritos, que há em todos os segmentos germes de verdade. E há no Livro dos Médios que devemos estudar todos os sistemas e não ficarmos limitados a um único autor também. Há no Evangelho segundo o Espiritismo a informação que o ensinamento é universal, conforme falamos. E qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não uma crença, pode recebê-lo. Porque os Espíritos, que são as virtudes do céu, se manifestam como um grande exército, um canto ao outro do universo, levando as informações universais. E na obra Céu e Inferno, diz que o Espiritismo congraçará todos esses sistemas, todos os credos, em torno de objetivos e ideias comuns. E na obra A Gênese, o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformadas em verdades práticas. Se assim não fosse, ele se suicidaria, cessando de ser o que é evolucionista progressiva, já não seria mais o Espiritismo, o ensinamento universal. E se a ciência demonstrar que nós estamos equivocados em ponto, abandonemos esse ponto e acompanhamos os fatos, já que diante de fatos não existe argumentos, não é isso? Até há pouco tempo diz que o animal não ensinava outro animal. Até vemos um passarinho parecido com um canarinho quebrar um gravetinho após enxergar um pequeno corozinho, um buraquinho de uma árvore, e cutucar esse pequeno e ele sai fora para ver
serve de almoço para o passarinho. Ele não criou uma ferramenta? E se nós não abandonarmos esse ponto, estaremos acompanhando a ciência ou estamos ficando defasados? Sem contar o que vimos, como falei, os primatas ensinando outros. Ou as aves que pegam certas frutas que elas gostam de comer a castanha, por não conseguir quebrá-las, principalmente nas rodovias, voam a uma certa altura, solta na pista, o carro passa, quebra, ela vai lá e come. Ou um pequeno chimpanzé que eles colocaram a castanha dentro de um tubinho, a mãozinha dele não caberia lá dentro, raciocinando muito mais rápido que eu, porque no momento eu vi a castanha e fiquei imaginando como ele tiraria aquilo de lá. Enquanto eu estava pensando, ele foi lá, encheu a boca d'água e jogou dentro. A castanha veio até o meio. Mais 2 vezes que ele coloca a água, ela vem à tona, ele pega e come. Não é interessante? Então a doutrina espírita nos dá essa liberdade de acompanhar a evolução, ou melhor, ela traz as informações muito antes através das obras complementares, mas para aqueles que sentam apenas em cima da codificação, infelizmente são muitos, não é o caso de vocês, nós vemos, lamentavelmente, certas casas espíritas paradas no tempo, por não permitir que seus adeptos estudem outras obras. É de chorar, verdade. Mas passamos por casa de espírito que não tem uma biblioteca, só tem as 5 obras da codificação e apenas leem, não estudam, porque permanecem os mesmos mecanismos primitivos e não avançam como vocês estão avançando. Assim sendo, na obra com o nome de obras póstumas, diz: ou o Espiritismo absorve esses conhecimentos ou será absorvido. E na Revista Espírita, o próprio mestre foi buscar em todas as fontes, vocês vão encontrar isso logo no primeiro artigo, em 1858, na primeira edição. Ele foi em todos os povos, fazendo um trajeto no passado, nos últimos milhares de anos, buscando informações, iniciando a sua pesquisa a respeito dos elementais. E quando falamos de elementais no Espírito, em alguns segmentos, diz que elementais não é coisa de espiritismo. Será que não é? Basta ainda. Mas tudo isso está sintetizado, ou sendo sintetizado, na obra Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Dessa forma, o mecanismo da oração que está no capítulo 27, avançando no tempo com as informações, devemos pedir, louvar e agradecer. Não é isso que está lá? Só que às vezes não estudamos nas entrelinhas e lá está muito claro: pedir informações a respeito daquilo que queremos solucionar, porque o máximo que Deus permitirá que alguém faça por nós é nos inspirar, nos intuir na atualidade. E diz que ninguém fará por nós o que nos cabe fazer, já que a máxima é a cada um conforme as obras, não é isso? Desejando entender o que seria pedir, louvar e agradecer, Joana de Ângeles Bezerra de Menezes Miramês diz: se eu não sei o que fazer, é onde eu peço orientações. O que queres que eu faça? Apresentar-se com boa vontade e pedir essas orientações, e não que alguém faça por nós o que nos cabe fazer. Agradecer, assumir a responsabilidade de promover tudo que nos foi concedido como informações ou matéria-prima. Nós já vamos esclarecer já. É o que seria a gratidão, assumir o compromisso de promover a energia que está sendo cedida, se for o caso de alguém buscar o equilíbrio psicofísico, ele pode receber informações de como fazer, ou as energias, a matéria-prima, para realizar a obra, você já sabe fazer. E o louvar
condição de trabalhadores do Cristo quando sabemos o que fazer, como fazer e quando fazer, transformarmos em pequenos co-criadores com Cristo a serviço de Deus. Então guardem esse pequeno toque e vamos avançar no tópico. Buscaremos já isso aí para amarrar essa declaração. Só para fixar, então, se eu não sei o que fazer, o que queres que eu faça? Eleja um mestre. Quer seja Jesus diretamente, o nosso modelo e guia, quer seja o benfeitor que vocês têm afinidade. E espere as orientações com a mente aberta e o coração também. Se já sabe o que fazer, apresente o vosso projeto como fez o governador de nosso lar. E com a seriedade com que ele apresentou o projeto para restabelecer a ordem da alimentação pela respiração que havia sido perdida, ele merece só por essa seriedade, por esse projeto, por querer recuperar todos os seus semelhantes, 200 especialistas de um plano mais experiente para auxiliar. É o que acontece quando sabemos o que fazer, mas não temos a mão de obra especializada se apresentarmos na mente, no coração, o nosso projeto, a nossa proposta. No mínimo em forma de inspirações, de intuições, virá estes mensageiros divinos suprir de referência as nossas inteligências ou somar conosco para que possamos solucionar a questão. Se eu já sei o que fazer, como fazer, só me falta a matéria-prima, é onde nós vamos pegar na estrutura do fluido cósmico universal ou na fonte inesgotável do fluido cósmico a energia primária, a força elementar, o pensamento divino, o psiquismo divino ou o amor de Deus, ou o nome que vocês queiram dar, e vamos condensar essa energia e construir a realidade que almejarmos segundo a necessidade de cada um. Isso bem simples, bem simplório, diria eu, ou tocando apenas na superfície, na periferia do mecanismo da oração. Por agora, nesse início, seria isso. E a alimentação? Nós temos duas vertentes. E eu posso importar o que já está pronto através do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, ou eu posso construir a minha alimentação conforme está na codificação, ou não posso. A partir dessa mesma energia do mecanismo da oração, porque só muda os mecanismos, mas só muda as informações, o meio de abordagem, mas o mecanismo, a energia é a mesma. Porque agora eu posso construir com a ação do meu pensamento, da minha vontade, agindo na estrutura do fluido universal, formando os elementos que eu necessito para nutrir o meu mundo psíquico ou o corpo físico de matéria-prima. Ou eu posso nutrir a minha mente, o meu universo psíquico, um modelo organizador biológico ou perispírito, com ideias mais nobres do que a minha. Não é o mesmo mecanismo da oração, só mudando o nome? Mas agora nós falamos de alimentação. Se eu preciso da matéria-prima, eu vou construir a minha realidade. Se eu precisar de informações, eu vou nutrir os meus potenciais com nobres informações para que no amanhã eu possa realizar para mim mesmo. Mas se eu não sei o que fazer, nem como fazer nesta arte de alimentar, pelo próprio mecanismo, eu posso lançar mão do que está pronto.